Opa, beleza? Tranquilo, sétimo ano. Belezeira. Seguinte, hoje então vamos falar mais um pouco de matemática e vamos entrar no conteúdo de frações. Ok? Frações. Vamos falar hoje de frações. Frações. O que é uma fração? Fração é quando você vê um número dessa maneira aqui, ó. Isso é uma fração, beleza? Isso ou num olhar mais matemático. Para um olhar mais comum pro mundo assim, aí entra naquelas conversas que a gente disse lá, por exemplo, você. Então, assim, pessoal, se você num olhar mais crítico, então você pode um olhar mais comum, assim, mais objetivo. Então você teria aí, vamos supor, você tem uma barra dividida em três partes, ok? Então você tem uma barra dividida em uma, duas, três partes, certo? O que acontece, pessoal? Cada parte dessa aqui, ó, eu não dividi uma barra em três partes, então cada parte dessa é 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. Adivinha então quanto que vale 2 terços? Ora, se aqui temos 1 terço, certo? Que equivale a esse pedaço aqui. E aqui mais 1 terço, que equivale a esse outro pedaço. Então, esse pedaço todo, ó, essas duas partes, valerá 2 terços. Ok? Viu como é fácil? Isso é uma forma de você enxergar, sabe? O desenho abaixo, ó, é a mesma coisa. Eu tenho 6 quadrados no de baixo, que é o dobro. Não tem problema. Tem 6 quadrados? Tem. Mas eu também posso separar 2 terços dele. Olha, eu tenho aqui, ó, dividir aqui e perceba, ó, que a cada, ó, o próximo, eu também dividi a barra inteira em 3 partes. Ah, mas eu contei dois quadradinhos? Não tem problema. Não deixa de ser, eu não deixo de ter dividido em 3 partes. Certo? 3 partes iguais. Tem que ser iguais. Então aqui, ó, esses dois pedaços aqui também é 2 terços. Ok? Mas você também poderia representar isso, certo? Como, se você contar, ó, é 1, 2, 3, 4. Você também poderia representar isso, certo? Também poderia representar isso como 4 sextos. Porque cada um desse aqui, ó, se eu dividir em 6 partes, cada pedaço desse equivale a 1 dividido por 6. Porque eu dividi a barra inteira por 6 partes, certo? Então, cada quadrado desse equivale a 1 sexto, certo? Cada um desses é 1 sexto. Então, eu também poderia representar essa conta como 4 sextos. Mas perceba que 4 sextos, na verdade, é o dobro de 2 terços, certo? Mas o foco aqui não é você entender isso, certo? Então vamos dar continuidade às nossas coisas. Só mais um comentário. A fração também é qualquer forma que tiver assim. Por exemplo, se eu tiver m sobre 2 é uma fração, entendeu? Não importa, se for x sobre y é fração. Sempre isso aqui descreve uma fração, ok? E toda fração é uma divisão. Não esqueça de assistir a aula. Caso você não lembre, estamos retomando a fração. E a fração já conversamos na aula de múltiplos e divisores e a ideia de fração. Está escrito assim no vídeo. Volta lá e assiste, que está explicando de uma forma muito clara as frações, beleza? Depois retomamos aqui. E falando de frações, pessoal, então já vamos direto aqui à apostila nossa, ok?
E na apostila nossa lá, está assim, ó. Situação problema. Vamos direto da situação problema. Olha, Fábio viu que seu pai comprou uma caixa com 24 maçãs e foi ajudar na preparação da comida para o aniversário de sua irmã mais nova. Seu pai lhe pediu que separasse e descascasse 7/12 avos de maçãs para ele fazer o suco e 3/8 delas para sua mãe colocar nas saladas. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã ainda. É isso mesmo, disse sua mãe. Essa é para enfeitar o bolo. Então pergunta-se, né? Quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? E quantas maçãs foram utilizadas para fazer o preparo? Beleza? Vamos lá. Vamos pensar nisso. Dá para utilizarmos aqui embaixo mesmo, aqui, ó. É o seguinte, 24 maçãs. Se você assistiu o vídeo lá atrás, você vai lembrar que quando eu quero saber a fração de alguma coisa, eu multiplico por ela. Mas vamos relembrar aqui. São 24 maçãs, beleza? Ó, ele quer 7/12 avos de 24. De 24 maçãs. Então o que acontece? Ó, 7/12, pessoal. Primeira coisa que você tem que saber. É a mesma coisa que 7 vezes uma parte dividida em 12. É a primeira coisa que você tem que saber. 7/12 é igual a 7 vezes uma parte sobre 12. Então, por que importa saber essa ideia? Porque eu vou fazer o que então? Eu vou pegar uma parte sobre 12 e vou tirar de 24. Certo? Porque eu quero 7/12 avos. É assim que se lê. 7/12 avos de 24. Então, beleza. Eu vou pegar e aplicar 1/12 em 24. Aplicar significa multiplicar, ok? Vou multiplicar sobre 24. Essa conta aí vai resultar em... Deixa eu apagar aqui. Ó. 1/12 vezes 24. Isso vai resultar em... Ó, 1 vezes 24 é 24 mesmo. E embaixo, e aqui mantém o 12. Embaixo não tem ninguém multiplicando. Imagina que tem um 1 aqui embaixo. Imagina não, existe um ali embaixo. Todo mundo, quando não tem nada embaixo, ó, existe um. Então aqui, ó. 1 vezes 24, 24. 12 vezes 1, 12. 24 dividido por 12 é igual a 2. Beleza? Então a proporção de 1/12 de 24 é 2. Mas não queremos 1/12, queremos 7/12 avos. Beleza? Então 7/12 avos seria, como eu disse, a mesma coisa aqui, 7 vezes 1/12, ok? Só que 1/12 de 24 eu já descobri, que é 2. Então aqui, o que faríamos é isso aqui, ó. 7/12 vezes 24. É assim que eu vou saber quanto que vale 7/12 avos de 24. Eu já vi que 24/12 é 2. Certo? Então, eu vou fazer... Eu tirei 12 partes de 24. Eu tirei 12 partes de 24. Descobri que era 2. Então, agora eu vou fazer 7 vezes essas 12 partes. Que é 7 vezes 1/12. Certo? Eu vou fazer 7 vezes. Então, é 7 vezes 2. Que é igual a 14. Ok? 14 maçãs, então, é igual a 7/12 avos de 24. De um outro olhar, você pode pensar assim também. Ó. Para um outro lado. 7/12 de 24. Você simplesmente faz isso aqui. 7/12 vezes 24. Ó, professor, não sei fazer essa conta não, hein? Não sabe porque aqui, ó, todo número, quando ele está sozinho, ó, na verdade, embaixo dele existe 1. Por quê? Perceba, ó, se eu dividir 24 por 1, ó, se eu dividir 24 por 1, é igual a 24, né? Então é a mesma coisa. Se eu tiver 1 embaixo ou não, significa a mesma coisa. Não vai mudar nada. 24/1 continua sendo 24.
Então você coloca 1 aqui, ó, e aí você faz essa relação direta, ó. 12 vezes 1, 12. E 7 vezes 20, e faz 7 vezes 24. Só que a sua conta vai aumentar, beleza? Ó, você iria ter que fazer aí, ó, 168, que é 24 vezes 7, 168 e dividir por 2. Perceba que a sua conta vai dar trabalho. Aí você vai ter que fazer o processo de divisão, dividir 168 por 12. Percebe o problema que dá? A conta vai ficar grande, né? Então é melhor você pensar da forma como eu te falei, certo? Você simplesmente faz isso, ó. 7 sobre 12 é a mesma coisa que 7 vezes 1 sobre 12, ok? Então eu vou e faço 7 vezes 1 sobre 12, certo? 1 sobre 12 vezes 24. Essa conta fica mais fácil, certo? Ó, porque o 24 não tem nada, é o 1 embaixo, então, né? Então faz, ó. Então fica 1 vezes 24. 1 vezes 24. 24. E embaixo lá, 1 vezes 12. É só voltar o vídeo aí que vocês vão ver. É 12. E aí eu sei que 24 dividido por 12 dá 2. Porque 24 é o dobro de 12. Beleza? E então eu vou lá e termino a conta, né? Como a conta era 7 sobre 12, é 7 vezes 1 sobre 12 vezes 24. Só que eu vi que essa conta aqui dentro resultou em 2, número 2. Então volta, fica 7 vezes 2 igual a 14. 14 é o valor de 7/12 de 24. E aí você vai fazer aí, agora, como exercício, né? Você vai fazer o 3 oitavos. 3 oitavos de 24 maçãs. Quanto que vale isso? 3 oitavos de 24 maçãs. Não esqueça, ó. Coloca um embaixo, certo? E aí você poderia fazer 3 vezes 24, colocar o número aqui na frente. E aí 8 vezes 1 e dividir por 8. Mas esse processo é mais difícil. É melhor você abrir a fração. Tudo isso eu expliquei lá atrás no vídeo. 3 oitavos. É melhor você pensar que 3 oitavos é 3 vezes 8 partes de 1. 3 oitavos é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 vezes 8 partes de 1. E como você iria aplicar 3 oitavos de 24, você abre essa conta, né? Então você faria assim, ó. Você faria 3 vezes 1 oitavo. Ó, isso aqui tudo é a mesma, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 3 oitavos, beleza? Então não estou mudando nada. Você vai fazer 3 vezes 1 oitavo vezes 24. Isso aqui é igual a 3 vezes 1 oitavo vezes 24 sobre 1. Ok? Que é a mesma coisa que 3 vezes 1 vezes 24 é 24 mesmo. Olha lá. E 8 vezes 1 é 8. Então, ó, 24 dividido por 8 dá 3. Então, essa aqui ó, dá 3. Toda essa conta. Então, a resposta final, 3 vezes 3, 9. Olha só, eu ia deixar para vocês de exercício, mas acabei resolvendo. Ó. Então, 3 oitavos de 24 é 9. De 24 maçãs. É 9. Então, somando, ó, o que acontece? Temos então 9 maçãs que encontramos agora, que foi do 3 oitavos, mais o 7 sobre 12, que foi 23 maçãs. Opa, 23 maçãs. Fazendo essa soma aqui. Cadê? Opa. Desculpa, pessoal, errei aqui. Deixa eu apagar. Não é 23. A conta que encontramos foi 14. Não sei de onde eu tirei 23. Bom. Então, 9 mais 14. Aliás, o contrário, né? Encontramos o 14 primeiro. Então, 14 mais 9 é igual a 23 maçãs. Por isso que sobrou uma.
porque havia 24 maçãs. E aí tiramos 7/12 e 3/8, e mesmo assim ele disse, ó, que olha lá, o Fábio e comentou que tinha sobrado uma maçã. E realmente, como tínhamos 24 maçãs, menos 23, sobra uma maçã, que é que ela iria colocar ali no bolo para enfeitar. Beleza? Aí o que vocês vão fazer? Vai testar isso aí. Testar, fazer frações de um número. Então você vai fazer aí, ó, um exemplo. 1/3 de 27. Olha lá como que é. Mesma coisa. 1/3 vezes 27/1. Que é igual a 27/3. Certo? Então, você vai fazer isso para todos esses exemplos aí, ó. Para 1/5 de 30, 2/3 de 15, 3/4 de 20. Beleza? Tirar foto e me enviar. Não tem conversa. Mas antes, pessoal, não esqueça, ó, que é assim que faz. Ó. Quando eu quero 2/3, 3/8, 4/9, não importa. Quando for fração de alguma coisa, é assim, ó. 2/3 de 15, né? Então vai lá. Aí que você faz? Ó, 2/3 de 15. É a mesma coisa que 2 vezes o 1/3 de 15. Beleza? Só que para a conta dar certo, você coloca o 1 aqui embaixo. Então fica 1/3 vezes 15/1. Que é igual, é a mesma coisa que 2 vezes, que é o que está aqui, ó. Ele mantém 2 vezes o resultado dessa conta aqui, que é 15/3. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais. Falou!